Dando continuidade ao nosso assunto, que vamos agora aqui abordar sobre o assunto da enrefreada disputas de dialéticas ou a disputa do espaço e da matéria. Hoje tudo nesse mundo se resume em uma frenética corrida pela disputa de espaço e matéria. As pessoas conseguem ver o espaço, ver as coisas em volta dela, ou seja, as coisas são perceptíveis pelos 5 sentidos, elas conseguem ver o espaço, mas se elas pudessem ver o que está além do espaço e da matéria, porque dentro de um determinado espaço, dentro de um limitado espaço, os seres humanos entendem que essa que é a realidade da vida, é a busca do sentido da vida, é buscar conquistar espaços, conquistar territórios, conquistar mais ainda esse espaço para extrair a matéria possível, para produzir os bens de consumo, os bens duráveis e não duráveis. Se o ser humano conseguisse ver o tempo, ele não se preocuparia em querer consumir o que a natureza tem proporcionado. E esse consumo inveterado, esse consumo vicioso, porque o sistema capitalista, ele gera escravos do consumo. E isso é, é notório, isso é evidente, isso é claro. O sistema capitalista levou os seres humanos a consumir além do que a natureza proporciona, ou até invadem o espaço em que a natureza tem que produzir a vegetação, e também nessa produção dessa vegetação, ou também da fauna e da flora. A fauna, então, como eu disse, são os animais que habitam aquela floresta ou aquele ecossistema, aquele ambiente natural, aquele habitat natural de cada animal, de cada planta, de cada peixe, de cada mamífero, de cada réptil. Então essa disputa gananciosa do ser humano tem causado impactos ambientais. Então isso mostra que a nossa civilização hoje, ela é uma civilização criminosa que tem de forma irresponsável, de forma sem pensar nas consequências vindouras que pode causar esses impactos ambientais, porque a natureza ela vai reagir. Então, o capitalismo gerou escravos para o consumo, escravos do consumo, e é um sistema que cada vez mais
tem levado o ser humano a consumir mais, mais e mais. A indústria alimentícia, a indústria têxtil, a indústria petrolífera e as tecnologias hoje, elas consomem muita matéria-prima. Quando a pessoa ela compra um calçado, ela vai jogar fora aquele calçado. E aí o ser humano vai ter que comprar outro. Mas a indústria vai ter que extrair a matéria-prima, vai ter que consumir muita água e vai ter que usar poluentes para despejar nos rios ou para despejar no ar. Então, a humanidade não sabe como se encontra agora. A disputa pelo espaço e pela matéria é isso que hoje caracteriza nosso mundo. Vivemos em um mundo materialista. Vamos fazer aqui um esboço da progressão do tempo. Vamos remontar ao tempo das comunidades primitivas da época antes do dilúvio, antediluviana. O ser humano vivia nas cidades, havia grandes cidades. Não sabemos qual era a tecnologia, e se era uma tecnologia avançada, eles não poluíam o ar, não poluíam os rios. Depois, passamos para a época do paganismo, das sociedades, das civilizações que tinham como centro a sua religião, a sua religião local, a adoração às entidades que eram representadas em formas de escultura, representam um momento pagão da história, onde a religião de templos nasceu dentro do âmbito panteísta, onde o ser humano entendia que da matéria emanava a divindade, e que os deuses se manifestavam através dos templos, e que os templos eram os receptáculos da manifestação desses deuses. Então, eles faziam nessa época, né, nesse momento do paganismo, eles sacrificavam, eles faziam seus cultos, faziam suas oferendas, suas libações, quer dizer, derramamento de dame, o sangue, com o propósito de aplacar ou de agradar essas divindades. Nós sabemos que onde há idolatria, nada naquele ritual, naquela esfera ritualística de culto, é original. Porque o nosso Criador, Yahweh, não habita em templos feitos por mãos humanas. Se ele pediu, ele exigiu um tabernáculo, era para representar a sua habitação quando ele viria aqui. Ele não precisa do espaço para ele agir. Ele não precisa de espaço e matéria para ele se revelar. Porque ele está além do espaço e da matéria. Naquela época eles cobravam o dízimo. Os sacerdotes eram sustentados pela 10ª parte
da colheita, pela 10ª parte do que produzia a nação dos hebreus, do povo de Al-Shurur, que é corrompido pela palavra Israel, né? Que isso é outro assunto a se comentar. Então, o dízimo era para o sustento do, dos sacerdotes, dos intermediários que representavam Yahweh, que ensinavam os mandamentos, os 603 mitzvot, ou mandamentos. Então, nessa época, quer dizer, dentro da época contemporânea do paganismo, estava Yahweh com seu tabernáculo, o qual manifestava o seu brilho, a sua ali naquela arca. Ali tinha um propósito, que ele ia habitar com os seres humanos. Aquilo era uma representação, era apenas uma sombra, era apenas uma maquete da realidade que seria. Então, na época do paganismo, que eram unidos poderes religiosos e o poder político, quando se acontece que poderes religiosos e políticos se fundem, se controlam as massas. Então, naquela época, não havia governo laico, quer dizer, governo que era apenas secular e não religioso. Era totalmente religioso. Tudo era em matéria de religião, porque o templo era o centro, era o coração pulsante da sociedade daquela época. Então, na época do paganismo, tudo era feito dessa forma. Então, o paganismo, ele subsistiu até a época do cristianismo, quando Constantino, o imperador pagão, adorador do Sol Invictus, que ele era também um sacerdote da linhagem babilônica e também da sociedade secreta, que inaugurou a religião de templos, porque, segundo algumas pessoas que são estudiosas, a religião única desse mundo, religião mesmo, quando eu estou falando no sentido de religião, é a sociedade da serpente, é a sociedade dos construtores ou pedreiros, é a maçonaria. E a maçonaria, como posso aqui dizer, ela é a primeira religião, é o primeiro sistema que começou de forma secreta, através de uma doutrina somente para os iniciados, porque em uma sociedade secreta, ela só é, ela só é uma sociedade secreta se tiver segredos esotéricos, uma doutrina secreta que só tem acesso somente os iniciados, quer dizer, as pessoas que fazem parte daquela linhagem ou que são escolhidos para aquele culto secreto. Então, as religiões de templos, desses templos que as pessoas elas viam nos cultos externos, nos cultos que as massas assistiam, eram apenas uma representação metafórica, era apenas uma representação quimérica. Quimérica quer dizer de encenações, representando o ato deles. Eles diziam que o ato único deles, do ato do culto, era a adoração aos órgãos sexuais. Mas isso não era passado diretamente para o povo. O povo via aquilo ali como uma representação, como se fosse algo bom, mas não era revelado que eles estavam participando de um ritual sexual de uma forma
disfarçada. Então, o centro da religião de templos é o culto ao sexo, por incrível que pareça. Eu não estou aqui entrando nesse assunto porque não teria como não dizer isso. E quando se manifestou o povo hebreu desse mundo, sempre combateu esse tipo de religião. Porque o povo hebreu não tem uma religião. O povo hebreu crê em um único ser criador que não precisa de templos para ser louvado, para ser conhecido, para ele se revelar. O próprio Criador se revela pelo seu Shuan, como está escrito lá em Bereshit, que um descendente de Admuru, que chamou Adão, ele já conhecia o Shuan, o próprio Admuru. E daí foi passando de geração em geração esse conhecimento do nome. Por isso que esses são chamados os filhos de Al-Rai, porque conhece o seu nome. Então, a partir daí começou a invocar o Shuan. Isso está lá em Bereshit, capítulo 4, verso 26. Eu vou ler daqui a pouco essa passagem. Então, o nome foi passado de geração em geração. O nome Yahur, Ur, Rim, Yahur-Rai, Yahushua. Quer dizer, aquele que tem o poder de salvar ou de resgatar. Então, esse nome é um nome que ele não está limitado ao templo ou templos. A construção do Templo de Salomão, como essa Bíblia que nós temos hoje, isso foi a vontade de Salomão, a vontade de um homem, mas não a vontade de Al-Rai. Ele não fez um templo segundo, como diz os relatos, aquilo foi relatos forjados de que Yahweh se manifestou ali naquele templo. Aquele templo foi um templo maçônico, o primeiro templo maçônico que foi feito dos moldes como eles queriam, para unificar todos os povos. E a tradição secreta toda está dentro do templo de Salomão. Então, o sistema do paganismo, ele é muito antigo e remota a um tempo que nós não... É um tempo desde a época de Caim, Tubal-Caim, que criou o sistema de templos para lutar contra aquele que é o autor da vida. Então podemos entender que no momento do sistema pagão, o sistema pagão ele perdurou ou subsistiu até a época de Constantino, porque o paganismo era caracterizado templos, rituais e imagens de escultura dentro dos templos, grandes imagens, imagens de Baal, imagens de Dagon, imagens de Osíris, Ísis, de Zeus. Esses templos todos comportavam e abrigavam essas esculturas, essas imagens de escultura, e ver que a humanidade viveu nessa época de um momento ou de um estado de consciência alterado pelo culto às imagens de escultura. Então essa foi a época do paganismo, que vai desde a construção dos primeiros templos até a época de Constantino. E Constantino cria uma nova religião de templos, mas não uma religião de templos que adorava os antigos ídolos ou deuses, mas uma religião agora que fez um tipo de adaptação ou transferência de identidade sobre a história de um hebreu que morreu no madeiro.
E aí, a partir daí, eles colocam e adaptam a história daquele que foi para o madeiro, aquele que veio em forma humana, que é o próprio Yahweh, para agora se ajustar ao seu sistema de tempo. E colocaram a imagem, não a imagem de Yahweh, não tinha como representar Yahweh numa imagem, então eles criaram um personagem, adaptaram o Zeus olímpico e chamaram ele de Deus. E o seu filho, Iesu, ou Jesus, ou Jesus. Então aí se criou o sistema cristão, que já não é, ou seja, o paganismo antigo foi abandonado. Onde foi parar o culto aos deuses antigos da Babilônia, do Egito, da Grécia, de Roma? Todos eles foram o quê? Foram abolidos. O cristianismo aboliu o culto pagão e impôs o sistema do culto cristão, substituindo os, os chamados antigos deuses pagãos, agora pelas imagens de, do chamado Deus, do JC, Jesus Cristo, e dos santos, dos apóstolos. Veja só como houve uma transferência de identidade. Mas a religião de templos continuou e continua até hoje. Por isso que quem realmente crê no Xuan não pode se limitar em um lugar, não pode usar um local para ser um templo, porque templo não serve para Yahweh, ele não precisa de espaço, um espaço limitado, ornamentado, ornamentado de forma arquitetônica ou uma arquitetura ornamental, não. Yahweh, ele quer habitar na nossa mente, ele quer habitar dentro de nosso Uruha, dentro de nosso pensamento, dentro de nosso ser. Então as pessoas, elas estão hoje afastadas do real tempo, porque cada vez mais elas estão correndo atrás de matéria e espaço, seja no âmbito físico, seja no âmbito religioso, seja no âmbito comercial, seja no âmbito social, seja no âmbito em todos os sentidos que a gente possa pensar. Então a humanidade hoje está dentro de um pós-sistema cristão, porque depois do sistema cristão veio o sistema humanista secular, ou seja, para ser a antítese do cristianismo, o humanismo secular. Mas as sociedades secretas, como eu perguntei, onde foram parar o culto aos antigos ídolos? Estão agora abrigados, estão agora no albergue das sociedades secretas. Se cultua os antigos ídolos da Babilônia até hoje, sim, se cultua hoje nos conventículos de bruxos e bruxas, os chamados coven de bruxos e bruxas. Está acontecendo isso agora. Adoram Inanna, adoram todos esses ídolos aí do passado. Da Babilônia, Marduk, Bel, Bil, Belos, todos esses ídolos, toda essa nomenclatura do sistema babilônico está hoje dentro da feitiçaria, está hoje no centro do sistema de feitiçaria e bruxaria do mundo. E o que eu posso dizer é que hoje o mundo é o mesmo, continua disputando espaço e matéria. E quanto mais o mundo disputa espaço e matéria, mais ele está afastado, mais ele está isolado do real tempo,
do real tempo que marca todas as coisas. Se nós começarmos só a observar só aquilo que está perceptível pelo espaço e pela matéria, nós não vamos conseguir enxergar o tempo. O tempo, ele não pode ser percebido por meio da nossa razão intelectual, por meio da filosofia, por meio da religião, da teologia, porque tudo nas religiões são remendos de outras religiões, são continuidades ou são reciclagens de outras religiões. Quer dizer, a evolução do sistema cristão é uma continuidade do antigo paganismo, só que agora com vestes de uma história, de uma forma disfarçada da história dos hebreus, que dizem que acreditam até na escrita, que chamam escritura, mas não é escritura, é a Kaltov Yalshu Yalhod Shua, que é todo um compêndio da história verdadeira dos hebreus e também a história que abrange até o tempo de Yalhu Yalshu-Holmschheim. O nome Yalhu Yalshu-Holmschheim é o... Então, o tempo começa a ser marcado a partir do evento do Madeiro. O evento do Madeiro foi um evento, digo o evento do Madeiro, quer dizer, o evento onde Yalhu Urhai, o próprio Criador, foi para o Madeiro. Não foi um filho que foi para o Madeiro, não foi um filho dele, foi o próprio, o mesmo. Ele mesmo foi para o Madeiro. Foi para a humilhação. Ele foi morto pelos seres humanos que foram incitados pelo ódio dos anjos caídos, que se personificou no ódio dos seres humanos. Quando eles falaram crucificam ou leve ele para o madeiro, significa que os anjos caídos manifestaram todo o ódio que estava ali oculto no próprio Criador. O próprio Criador começou a, a receber esse tratamento cruel, de desprezo e de tortura, todo tipo de forma de atrocidades ele sofreu ali, ao ser chicoteado com aquele chicote, ao, ao ser colocado aquela coroa de espinhos em sua cabeça, ao ser despido de suas vestes e ir para o madeiro morrer nu. Tudo isso aconteceu para que o tempo fosse marcado. A partir daí, desse evento, quando ele vai para o madeiro, ele termina a, essa história, a história desse mundo de pecado, não só do mundo, mas de todo o sistema de rebelião que começou desde os primeiros querubins rebeldes, no primeiro, segundo, terceiro e quarto Éden. Quando o quarto Éden, eles começam a se rebelar e Al-Hurrai determina um plano para ele mesmo vir aqui ao mundo em que eles foram aqui colocados. E o tempo começa a ser marcado para que todos realmente compreendessem que Yahweh, ele é justo por natureza, ele é justo por sua própria natureza, pelo seu próprio caráter imutável. Ele é imutável, ele não pode
ser, ser levado pela sombra e variação de caráter, ele é imutável em seu caráter. Ele é Orhavi, Orhavi-Ur. O seu caráter, sua natureza é Orhavi-Ur. Que as pessoas chamam a capacidade de amar. Então ele é Orhavi-Ur. Ele é Tzaddik Yar, justiça. Ele é verdade, ou seja, dele não há mentira, não há fingimento. Então Yahurai foi para o madeiro com o propósito de destruir a rebelião que esses seres fomentaram, instigaram e espalharam em todo o Choromaial que podemos compreender, ou seja, na morada de Al-Hurrai. Então ele teve que vir aqui ao mundo. O tempo começou a ser marcado a partir daí. E esse tempo que as pessoas não percebem, quando ele dá a sua vida, quando ele depõe sua vida lá no madeiro, ele abre uma singularidade no espaço-tempo. A partir daí é contado o tempo, ou um relógio, como se fosse um relógio que converge o tempo, começa ali a ser marcado cada momento que hoje nós temos. Começou a, a ser medido conforme o tempo lá que ele foi para o madeiro. Então todo o tempo que as pessoas elas estão hoje disponibilizando, que elas estão tendo essa dispensa de tempo, elas não sabem que o tempo é real, ele só é conhecido e compreendido quando vamos sendo levados ou transpostos às cenas lá do madeiro. Foi lá que começou o tempo para que as pessoas conhecessem a verdade. O que eu posso aqui ressaltar é que as pessoas elas estão dispersas desse tempo, dispersas do relógio real, da realidade de todas as coisas, da realidade que as pessoas elas não têm ideia, elas pensam que o tempo que elas estão vivendo é o ano de 2019. Elas não sabem que esse tempo tem um ponto de partida, que esse relógio que começa a marcar começou lá no madeiro e na ressurreição. Posso chamar esse tempo de o tempo quântico, ou seja, o que não seria um tempo quântico? É um tempo em que, nesse relógio, como o evento aconteceu naquela época remota, há mais de 4.000, 5.000 anos atrás, é como se o tempo ele fosse estendido de lá para cá, é como se fosse um hoje, é como se ele morresse hoje, é como se ele ressuscitasse hoje, e é como se ele voltasse hoje. Então, é como se o tempo ficasse fixo. Então, esse é o relógio verdadeiro, onde esse hoje se perpetuou
se fixou dentro, ou seja, se ele se esse, ou seja, esse evento, ele convergiu todo o tempo natural, físico, cronológico, e nesse tempo que agora é um hoje desde lá do Madeiro, é como se fosse um Yalmiur, ou seja, um período de tempo, como se fosse um dia que se estendeu até agora. Então, desde lá do Madeiro para cá, hoje ele morreu, hoje ele ressuscitou, hoje ele vai voltar, hoje hoje foi vencido e julgado todos os anjos caídos. Ou seja, esse hoje, ele se estendeu até nós, como se fosse uma cortina. Então, quem crê no seu Xuan, consegue ter a percepção desse hoje que eu estou dizendo. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da reconciliação. Mas quando a pessoa não crê no nome, ela não tem essa percepção dessa dimensão desse hoje. Esse hoje não está no tempo de 2019. Esse hoje está lá naquele momento que ele foi para o Madeiro. Então, quando somos transpostos em nossa mente, em nosso entendimento, ou em visão, ou em sonho, ou pensando, ou analisando, meditando, nós começamos a compreender que o real tempo, o relógio que marca os ponteiros, começa lá. Então, ele dispensou esse tempo, como se fosse uma, uma ação de sua bondade ou de sua justiça. Ele estendeu a sua benevolência com esse tempo, e esse tempo é agora hoje. Quando aquele ladrão estava sendo também executado com ele, ele perguntou: lembra-me, Vialro, Vialro, Yalshua, Yalhushua, de mim no teu reino. E disse: em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, no momento que nós cremos no seu nome, hoje estamos com ele. Hoje estamos com Yalro. Hoje estamos no seu reino, participando das maravilhas, participando da vida do próprio Yalro Yalshua Ben Rushai. Ele disse: quem crê em mim tem a vida. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê que sou o Yalro, o Rai enviado, ele diz: tem a vida perpétua, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele vê que passar da morte para a vida é dar um salto quântico no tempo que se estende esse hoje perpétuo até a nossa época e também as demais gerações, as subsequentes gerações que ainda vão crer.
Então, o tempo já está definido. É por isso que o sistema de engano e junto com os anjos caídos não querem que as pessoas enxerguem esse relógio, enxerguem esse marcador de tempo, enxerguem esse evento que é um evento marcante e único. Precisamos entender que a cada minuto que passa, o tempo também está sendo contado. Então, a escolha é pessoal. Qual o relógio que devemos agora visualizar ou ter a percepção desse tempo? É o relógio do tempo natural, cronológico, que nós contamos a semana, contamos os meses, os anos, ou o tempo que não é um tempo como nós pensamos, mas é um tempo, posso dizer, é um tempo sobrenatural, um tempo em que a dimensão da dimensão da Ur, que se estendeu até a nós hoje. A escolha é pessoal. Eu sei que nós estamos agora com uma escolha, cada momento é uma escolha. Mas desde o Madeiro para cá, ele fixou o tempo como se fosse um hoje perpétuo. Desde lá para cá, tudo é hoje para Yalro. Quem crê no seu Chuan vai ter a percepção desse hoje. Quem não crê vai pensar que o tempo está por aí, né, como se o tempo tivesse aleatório. E muitas pessoas estão afastadas desse tempo real, estão afastadas de forma, em todos os sentidos, estão afastadas. A sua realidade não tange esse tempo de que hoje é a salvação, que hoje é é passar da morte para a vida. Porque o nome dele, o nome Yahweh, Yahweh Shohone Hoshihai, nos transpõe ao tempo verdadeiro, nos coloca uma realidade transcendental, ao tempo físico. Porque esse tempo não é o tempo físico. Assim como o seu nome não, ele não pode se misturar ao tempo físico, ele se mistura ao tempo dele, ao tempo real dele. No tempo real dele, tudo já está revelado e patenteado. No tempo real, tudo já está consumado. Morte e ressurreição é que marcaram o tempo real sobre todas as coisas, sobre o julgamento dos anjos caídos. Até eles sabem que o tempo deles é curto, porque foi a partir daí que o tempo foi definido, consumado para tudo o que possamos imaginar. Ao morrer lá no madeiro, os anjos caídos foram derrotados e a partir daí ou seja, o tempo deles se limitou. Agora eles têm pouco tempo. Eles sabem que o tempo deles é curto a partir do madeiro e da ressurreição. E também para os seres humanos, a história da carne terminou lá no madeiro. Quando ele morreu lá no madeiro Yalhai, com o Yalhush ou Mehushai, ele determinou ali o fim da história da carne. É como se a raça humana, a partir desse momento, a existência carnal, ela termina lá no madeiro. Então, por isso que o ser humano, que está disperso no tempo, disperso de forma mental, entra em crise existencial, porque quando as pessoas elas estão
afastadas da compreensão ou afastadas da compreensão do tempo, elas entram em crise existencial, elas entram em depressão, elas entram em tipo de crise, crise em todos os sentidos. É porque quando a gente está afastado da real convergência desde o tempo, nós realmente ficamos aleatórios em relação ao sentido da vida. Não temos sentido. Nós compramos, nós vendemos, mas não se satisfazemos. Nós temos acesso aos prazeres desse mundo, à bebida, ao sexo, mas isso não preenche. Por quê? Porque só somos preenchidos no tempo real, no tempo da realidade. Porque esse tempo que os seres humanos têm é um tempo apenas, é um tempo sem propósito, é um tempo apenas da realidade física. Mas esse tempo, ele é além da realidade física, da percepção dos cinco sentidos. É um tempo que só é percebido através da revelação do nome verdadeiro, daquele que morreu lá no madeiro e que venceu a sepultura, saiu da sepultura triunfante, prevalecendo sobre todos os seus inimigos. Então, as pessoas que ainda não percebem o tempo, elas vão ficar aleatórias, vão ficar sem propósito, sem entendimento. Elas vão até se abrigar numa igreja, mas só que não é isso que o Criador quer, que nós vamos a uma igreja. Ele quer que a gente tenha um encontro pessoal lá no local para onde ele foi. É lá que começa a contagem, a contagem do tempo real para a percepção de todas as coisas. É a partir daí que começamos a ver o mundo como é o mundo. É a partir daí que nós vemos que a maldade humana, que está intrínseca à natureza humana, é lá que a gente compreende por que o ser humano é mau. É lá que compreendemos por que existe corrupção passiva e ativa na política e em todos os setores da sociedade. É lá que compreendemos onde o ser humano ele caminha. Se o ser humano não crer que aquele que foi lá para o madeiro é o próprio Yahweh, é o próprio Criador do universo, ele mesmo disse: se vocês não credes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. O ser humano vai morrer no pecado, porque quando se crê no seu nome, nós morremos para o pecado, ou seja, nós é como se morrêssemos para o pecado. Morrer para o pecado significa que nós realmente aceitamos a sua salvação. Mas a salvação não é para muitos, a salvação é para aqueles que creem. Então é isso que eu estou hoje aqui passando esse áudio, para que as pessoas acreditem. Não adianta você correr atrás das coisas, porque não é uma corrida na dimensão física ou no âmbito físico das coisas, ou no âmbito social, ou no âmbito intelectual, ou no âmbito de guerra, ou no âmbito de disputas, porque o mundo vive em uma disputa e uma dialética que não tem fim. Dialética quer dizer que o ser humano disputa hoje espaço e matéria. Eu vou dar continuidade a esse áudio sobre espaço e matéria. Então, quando se disputa espaço e matéria, o ser humano se limita ao físico. Ele realmente busca tudo que é físico, tudo para satisfazer os seus cinco sentidos no âmbito físico. Ou quando procura poderes sobrenaturais, recorre a sociedades secretas, recorre às sociedades secretas para aprender fórmulas mágicas, mantras, para adquirir poderes
para continuar tendo mais prazer no mundo físico, ou para ter contato com dimensões astrais, mas que essa dimensão astral, tipo assim, leva as pessoas a buscarem um caminho mais fácil. Elas não querem ir até o ponto de convergência da realidade, que é o madeiro, que é ver um ato único de justiça de um ser que está indo, dando a sua própria vida para salvar. É isso que está acontecendo hoje no mundo. Eu vou dar continuidade no outro áudio sobre este tempo maravilhoso, esse tempo que é hoje de salvação.